Na Leroy Merlin, em Ribeirão Preto, nosso Decore hoje vai trazer muitas dicas sobre revestimentos. Nossa convidada, a designer de interiores, Ju Pagano, já está nos esperando. Ju, prazer te receber novamente, minha queridíssima. Estou feliz da vida estar aqui de novo. E hoje nós vamos falar sobre revestimentos. Revestimentos. E você vai aí nos ajudar com tantas dúvidas. Bom, Ju, quando eu entro nos corredores da Leroy Merlin, eu começo a olhar e falo, meu Deus, por onde começamos? Porque é muito difícil pra gente que não é da área fazer uma escolha. Sabe, Lelinha, eu acho que aí vem a primeira dica, que talvez seja a principal de toda a conversa que nós vamos ter aqui hoje. A questão da pessoa que quer reformar, uma das primeiras dúvidas é, quando chega num local desse, qual é a minha opção? Por onde eu vou começar? O que eu começo a fazer? Então, acho que a dica principal é referência. Aí é uma dica importante, bacana, porque realmente quando a gente chega, tem muita coisa bacana, tem muita coisa bonita. A referência, então, já dá um norte. Porque, por exemplo, se a pessoa quiser reformar um banheiro, se ela já tiver visto alguma referência, procurado, buscado alguma coisa que ela goste, quando ela chegar aqui, ela já vai ter na cabeça mais ou menos um norte para onde ela pretende ir, o que ela pretende buscar. Isso já limita bastante a busca. Então, porque geralmente a pessoa fica muito perdida no processo de procura. Então, limitar a busca é a melhor coisa. Então, com a referência já começa por aí, já começa limitando as opções de busca, né? Então, já ajuda muito. Bom, quem tem um estilo específico, gosta do rústico, já vai pro rústico, gosta do clássico, vai pro clássico. Agora, quem gosta de tudo que nem eu, aí sofre. Aí outra opção muito, que ajuda muito, é chegar aqui e se basear mais ou menos nas referências de corredores. Qualquer loja já mais ou menos organiza por setores. Piso interno, revestimento externo, revestimento decorativo, revestimento de fachada, de área externa. Então, esses corredores, essa organização já ajuda muito também. A pessoa não vai andar pela loja inteira, ela já vai direcionada, fala com o vendedor, com o ajudante, ela já direciona aquela pessoa para aquele setor. Aí eu quero o setor de revestimentos internos, então a pessoa não precisa andar a loja inteira, ela já vai direto já nesse setor de revestimento interno. Então ali a busca também já diminui um pouco, que também já ajuda bastante, que eu acho que é uma dica super importante para as pessoas que chegam aqui e se veem perdidas. E deve ter muitas e muitas pessoas que ficam perdidas, até porque são corredores e corredores. Agora, Ju, aqui, essa seção, por exemplo, o que é esta seção? São grandes formatos? O que a gente tem aqui, por exemplo? Aqui a gente tem uma seção de piso, basicamente piso interno. Então nós temos alguns formatos, isso é muito importante também, se atentar para o tamanho, para a dimensão do ambiente que se está pretendendo reformar ou construir. Então, por exemplo, se a tua sala é um ambiente muito amplo, talvez caiba um grande formato 90 por 90. Se não, se eu tenho uma sala um pouco menor, mas eu quero ajudar a ampliar, o pequeno formato, que é 60 por 60, dá uma impressão de se ter mais quantidade de peças no ambiente. Então o ambiente acaba parecendo maior. Isso ajuda muito também. Gente, olha que interessante. Por exemplo, no caso esse aqui. Ele é um formato menor. 60 por 60. Que faz esse efeito em ambientes pequenos. Em ambientes menores. Num ambiente muito grande, ele fica muito replicado. Então, dá aquela impressão meio esquisita. Para isso, o formato maior funciona bem, um ambiente grande. Que seria esse que é 90 por 90 centímetros, né? Que a gente está falando de centímetros. Entendi. Então, na verdade, a diferença aqui de tamanhos, ela está relacionada também ao tamanho do espaço. Uma coisa que é importante também salientar é o orçamento que a pessoa tem. É muito importante. Porque existem formatos grandes que é necessário mais de uma pessoa para instalar. Enquanto os formatos menores, uma pessoa já é o suficiente. Mas é mais uma questão de orçamento mesmo. Às vezes tem um ajudante, né? Não é só um pedreiro, então é mais fácil de colocar com duas pessoas um formato maior. O formato menor tem essa economia até de questão de mão de obra, né? Que é importante também. Super! Adorei essa dica. Agora, em termos de cores, Ju, a gente vê aqui que eles vão todos para tons neutros. Existe uma razão para isso?
Olha, tem muito... A questão de opção de cor, eu acho que ela envolve vários fatores. Além do fator da pessoa ter a questão da escolha própria, do gosto, existe o tipo do ambiente, existe a funcionalidade do ambiente, existe a questão do estilo da pessoa e por exemplo, se é uma reforma, se a pessoa não vai mudar as cores da parede, de aberturas como portas, janelas, ela tem que ir mais para o lado das tonalidades que já existem no ambiente. Porque um piso, um revestimento não é uma coisa que se troca toda vez. Então é preciso seguir uma linha para que aquilo seja mais duradouro, mais atemporal possível, inclusive com a decoração. Agora, se a pessoa falou, não, agora eu vou renovar tudo, não quero, enjoei. Aí ela pode usar um pouco mais. Talvez trabalhar até contrastes de cores, é uma coisa bacana também. Mas depende muito do estilo, do que se quer imprimir no local. Ju, agora aqui a gente tem nessa outra parede aqui um volume enorme. Como é que chamam esses ladrilhos? Ladrilhos. Alguns são, geralmente, a imitação do ladrilho hidráulico, né? A gente vê que tem cores diferentes, formatos diferentes. Parece até que tem um ali que eles são separados, não sei se é unidade. Como é que é isso, Ju? Como escolher? Para onde que fica legal esse tipo de revestimento? É decorativo, né? É decorativo. Aqui, o ladrilho hidráulico é uma peça pequena, geralmente 20 por 20 centímetros. Esses aqui que eu te falei que é imitação é porque eles uniram várias peças, mudaram o formato e fizeram uma peça maior, num grande formato. Isso ajuda na aplicação, na instalação, rejunte, esse tipo de coisa. O ladrilho já foi muito usado. Hoje, assim, está sendo usado, mas não com tanta frequência, até porque existem tendências em pisos e revestimentos também. Todo ano sai feiras que falam de tendências. O ladrilho as pessoas gostam muito de utilizar. Eu acho que cabe salientar que o ladrilho, existe um uso muito restrito para ele, porque se usa em grande quantidade, depois de um tempo a pessoa acaba enjoando. Cansa, né? Porque ele tem muita informação. Agora, se usa em pequenos espaços para dar um detalhe, se a utilização for nesse formato, já é muito melhor, porque aí pode-se escolher até uma tonalidade mais berrante e tudo mais, porque vai ser um detalhe. Entendi. Agora, para totalidade de piso, parede, já é um pouco mais complicado. A pessoa tem que gostar muito para não enjoar, aquela questão. A gente não troca todo dia revestimento e piso, então tem que tomar um pouquinho de... E eu acho que tem muito essa questão do estilo. Eu, por exemplo, eu confesso que eu adoro ladrilho, eu adoro esse estilo, eu gosto muito daquela coisa toscana, aquela coisa rústica. Mas você tem razão, a gente, na hora que a gente coloca em lugares menores, a gente não tem essa coisa de cansar, né? Porque ele vira um detalhe decorativo. Por exemplo, em cima da bancada da churrasqueira fica lindo. Cobrindo uma parte da churrasqueira também. Agora, quando ele começa a entrar no piso inteiro ou pegar paredes muito grandes, ele vai ficar enjoativo. Entendi. Com o tempo. Pode ser que na hora fique maravilhoso, que realmente vai ser, mas com o passar do tempo a pessoa vai querendo mudar. Porque nós temos essa tendência de querer alterar as coisas na decoração, né? Então faz parte. É isso mesmo. Bom, então vai dar certo. Vamos andar pelos corredores da Leroy. Ô Ju, a gente vê que existe, como você mencionou, uma tendência aí de cores, de tamanhos. Uma coisa que... O que você diria que hoje é uma tendência forte do mercado de revestimentos? Revestimentos e pisos também segue a linha das tendências e da moda. Como na moda a gente tem os tecidos, cortes de padrões diferentes, os revestimentos e os pisos também seguem essa mesma linha. O que a gente precisa se atentar na questão dos pisos serem atemporais ou não. A moda passa tanto quanto se passam os anos. Então, o revestimento e piso, que entra naquela mesma questão, é uma coisa que a gente não troca sempre. É importante cuidar esse tipo de tendência. Entendi. Neste caso, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai para um outro corredor. Tem muita coisa linda. Eu acho lindíssimo. Ju, esses revestimentos, por exemplo, que a gente vê aqui, já são os revestimentos, eles têm um brilho. Os polidos, né? Eles têm um alto brilho. São revestimentos que são maravilhosos. Né? Eles trazem uma ostentação própria. Ele é diferente de um piso acetinado, que é aquele que não tem brilho. Então, existe acetinado, esmaltado, existem variações nas formas de se fazer um piso também. Esses aqui são os polidos.
eles têm um brilho e eles têm um cuidado diferente também. Entendi. Isso é importante, se atentar na manutenção e no uso. Nem todo piso polido se pode colocar em todos os lugares, na verdade. A gente recomenda que não se utilize em alguns ambientes que seriam mais perigosos. Por exemplo, um banheiro, a área do chuveiro, é uma área que tem água, que é mais lisa. Então a gente recomenda não utilizar. Pode utilizar? Pode. É uma recomendação. Entendi. Mas é um acabamento maravilhoso. Nossa, é lindo. E a gente vê que tem uns aqui, por exemplo, Ju, que eu acho que é de grande porte. Olha, esse aqui até dá revestir desse ano. Tá vendo? Já vem as tendências tudo pra cá. Gente, olha, é importante a gente falar disso também, que a Leroy Merlin traz tudo que é novidade, que é lançamento. Você vê, esse aqui acabou de lançar, né? Acabou de lançar. Março de 2019. Por exemplo, um revestimento desse. Ele é um revestimento de grande porte. De grande porte. Esse revestimento, por exemplo, que ele traz, parece um mármore. Aliás, tem vários que parecem um mármore. Ele tem esse efeito marmorizado, né? Ele fica muito bonito, mas então é importante que ele tenha uma recomendação. Um certo cuidado, inclusive na manutenção, porque, por exemplo, todo piso polido, ele risca com facilidade. Não é qualquer produto que pode ser jogado, porque ele pode tingir, ele pode manchar. Então, são pisos que exigem um certo cuidado. Mas, para paredes, tanto para paredes quanto para o próprio piso, são maravilhosos de ser utilizados, porque ele traz um requinte, né? Ele traz essa sensação do limpo também. Então, são pisos que têm esse caráter, assim, mais sofisticado, mais elegante. E eles podem ser aplicados em parede? Pode, a gente chama de piso-parede. Então, por exemplo, o revestimento do piso, geralmente, ele tem uma espessura maior. Porque ele suporta mais peso, porque ele tem uma carga para resistir. Geralmente, o revestimento de parede, chamado azulejo, ele é mais fino. Por quê? Porque ele não tem essa necessidade de suportar muita carga, então ele realmente serve para uma coisa mais decorativa. Entendi. Né? Mas não quer dizer que a gente não possa aplicar o piso, mesmo piso na parede. Isso alonga, inclusive, a silhueta do ambiente. Deixa maior. Deixa maior e dá uma sensação de uniformidade. Muitas pessoas utilizam e fica super bonito. Ai, eu acho lindo. Eu acho fantástico. Agora, Ju, me fala uma coisa. A gente nota, por exemplo, aqui, a gente vê esses revestimentos escuros, né? Como é que é o uso do revestimento nesses tons, né? Tem um tom acinzentado, tem o preto. São revestimentos bastante utilizados em lavabo. Então o pessoal gosta de assim ousar no lavabo. Ficou meio uma marca assim, né, na identidade do brasileiro, por exemplo. Então ele gosta de utilizar no lavabo. Por quê? Porque é um local de menor circulação. Então tu não vai o tempo inteiro naquele local e acaba não enjoando tão rápido. Mas são pisos que ficam ótimos para detalhes, por exemplo, formato de passadeiras, fica ótimo em corredores, em hall de entrada. Então, são detalhes que podem ser utilizados e que também dão esse ar mais sofisticado, né? Eu gosto bastante. Eu gosto também, eu adoro. Eu acho muito bonito. E é interessante, Ju, eu acho que o revestimento, tanto quando a gente fala de piso, quando a gente fala de parede, ele muda, não muda o ambiente? Muda. Eu acho que os revestimentos, eles têm esse poder de transformar o ambiente, né? Eu diria isso. Eles têm um papel importante dentro do ambiente? Tem, porque eu acho que ajuda a formar a identidade de uma casa. Quando a pessoa vem aqui resolver qual revestimento vai pôr, tanto no piso quanto na parede, ela está trazendo uma identidade para aquela família, para aquela casa, para aquele ambiente, seja comercial. Ele quer dizer muito da questão da identidade do local. Então, por exemplo, uma cafeteria não utiliza o mesmo revestimento do banheiro. São situações diferentes. Dependendo da cor do granito, por exemplo, que se utiliza numa cozinha, não se pode utilizar um tipo de revestimento porque não vai combinar uma cor, uma tonalidade. Então, são coisas que precisam estar bem específicas na cabeça da pessoa, que tipo de estilo ela quer implementar, para não virar uma confusão de estampas. E aí entra a referência como sendo uma coisa muito bacana. Hoje em dia, qualquer pessoa pega, entra na internet e procura os estilos que gosta, as cores que gosta, porque isso vai ajudar muito na hora.
É fantástico, eu adoro. Bom, também. gente, são tantos os produtos, tem tanta coisa. Eu confesso que a gente ainda passou por esses corredores. A gente tem não falou muita tudo, coisa. não, né, Ju? Nossa, tem Ficou muita muita coisa pra trás. Então fica aí o convite, você volta. Vamos lá, gente, estamos aqui. Volta pra Eu trazer mais dicas pra gente. Obrigada pela sua presença. Lelinha, obrigada mais uma vez e pelo convite, que eu adoro, né? Ai, que linda. Você é uma querida que traz dicas e mais dicas. Sempre um prazer, sempre, sempre. E o nosso Decore aqui na Leroy Merlin, trazendo o melhor para você, dicas e mais dicas para você deixar o seu ambiente ainda mais bonito. Porque a Leroy Merlin é a casa da sua casa.